nesse sentido aí de valorização docente. Bom, então hoje é 30 de março de 2021, nós estamos aqui reunidos nessa sala virtual para ouvir o professor Matheus palestra sobre metodologia ativa, conceitos e vantagens para a aprendizagem. Parece que faz parte do segundo ciclo de atualização, ciclo de palestras, formação continuada dos docentes COTIL 2021. Antes de darmos abertura, antes de iniciarmos oficialmente, eu queria compartilhar então com os docentes, com todos presentes, algo que hoje foi discutido e aprovado no Conselho Universitário. Então, eu peço licença aí para o professor Matheus, professores, funcionários, e para compartilhar uma importante ação de reconhecimento e valorização dos professores e estudantes dos colégios. Na reunião de hoje, foi aprovado no Conselho Universitário, CONSUR, duas propostas, uma de reconhecimento docente e outra de reconhecimento discente, que certamente provocará uma mudança de cultura com grandes e positivos impactos em nossas atividades. Para falar sobre os referidos prêmios, vou pedir para a professora Rosmari, representante dos colégios e das demais carreiras universitárias no CONSUL, que apresentou e defendeu a aprovação desses prêmios, acolhida e pautada pelo professor Marcelo Nobre, reitor da Unicamp, no CONSUL de hoje. Rose, se você puder falar a respeito da proposta, você tem 3 minutinhos, hein? Nossa, boa noite. Eu estou tão cansada que vou falar em um minutinho só. Gente, essa reunião de hoje, a última da gestão do professor Marcelo, ela teve uma pauta muito rica e intensa, com temas e propostas muito relevantes que foram, então, aprovadas e que dão sequência, faz um fechamento da gestão do professor Marcelo e dão sequência para novos passos para a nova gestão. E a gente teve aprovado, então, aprovados 2 itens da ordem do dia. Quem quiser depois pode ter acesso, né, aos itens lá na página da Secretaria-Geral, os itens 9 e 10 da ordem do dia, onde ficam instituídos 2 prêmios para docentes, prêmios exclusivos, né, para docentes dos colégios, então, do magistério secundário técnico, e para discentes também de nível ensino médio técnico. Então, são 2 prêmios em que há todo um critério, que não é o caso de eu colocar aqui agora, mas que vai resultar numa premiação, assim, num diploma, né, e um valor em dinheiro, que ainda não está estabelecido, vai ser um valor contemplado no orçamento, né, da universidade, que ainda vai ser discutido, estabelecido. Mas, assim, é motivo para nós comemorarmos, porque agora nós temos essa oportunidade de nos dedicarmos até um pouco mais, né, de vermos os alunos com protagonismo no próprio ensino-aprendizagem. Então, a gente tem motivos a mais, né, um motivo a mais institucionalizado para fazer aquilo que é o nosso trabalho já com muita dedicação, que é a docência. Eu destaquei na tarde de hoje também que este é um momento, passa a ser mais um motivo para se rever as carreiras do magistério, na verdade, das carreiras especiais, né? A respeito das necessidades da atualidade, né? Com docentes que têm formação, têm mestrado, têm doutorado, pós-doutorado, que estão na intenção, no desejo de trabalhar pesquisa e extensão, né, no nível médio e técnico, mas que, devido a uma jornada muito intensa, acabam não conseguindo fazer. Então, há necessidade de se prever na carreira dos docentes, né, de contemplar esse trabalho de pesquisa e de extensão. Então, foi na minha fala de hoje também essa intenção,
né, esse pedido, essa intenção de que se reative um GT que já tinha sido montado pela própria gestão do professor Marcelo, que isso seja retomado, que essa discussão seja, então, encaminhada para que, de fato, nós estejamos integrados, de fato, na carreira dos docentes da universidade. Então, é isso, uma ótima notícia. Obrigado, Rosmari. Fica aqui o nosso agradecimento pela dedicação e empenho como professora e como representante docente. Feito o registro da Regiane, vou pedir, se possível, que a pedagoga Camille, os professores João, André Luiz e Alberto abram suas câmeras para a gente conhecê-los. Sejam bem-vindos à família Cotil. São os novos ingressantes e nos próximos dias iniciarão as atividades aí. Muito obrigada. Eu vou ter que entrar e sair de novo para ligar minha câmera, que ela estava bloqueada. Mas muito obrigada, estou muito feliz. Não, tudo bem. Sejam bem-vindos aí. Esse é o primeiro contato virtual, mas sabe que deve seja presencial. Vamos lá, então, obrigado. Agora sim, peço à professora Regiane, coordenadora pedagógica do Cotil, e hoje também representando a professora Suzy, diretora de ensino do colégio, que organizou esse importante evento e que, infelizmente, não pode estar participando nesse momento, em razão de estar em tratamento do Covid, para apresentar-nos o professor Matheus, dando início à palestra de hoje. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, queridos professores, boa noite. É com grande satisfação que o Colégio Técnico de Limeira da Unicamp recebe a todos para o segundo dia do segundo ciclo de palestras Formação Continuada dos Docentes Cotil 2021. Já tivemos as palestras Diversidade, Inclusão Étnico-Racial e Social e Projeto Integrador, uma experiência na educação. E hoje teremos a palestra Metodologia Ativa, Conceitos e Vantagens para a Aprendizagem. Foram convidados para o encontro de hoje os diretores do Cotil, os pró-reitores, os chefes dos departamentos, professores e funcionários do Cotil, a diretora da DEPU, professora Tereza Serina Rosa, os diretores do Cutuca, a pedagoga Camille Lanza, que iniciará suas atividades no Cotil no próximo dia 6 de abril, e os professores recém-aprovados nos processos seletivos temporários do colégio. Eu gostaria de dar boa noite ao professor Dr. Francisco de Assis Magalhães Neto, pró-reitor de Desenvolvimento Universitário. Boa noite, professora Cíntia, a Yara Nicolete, diretora administrativa do Cutuca, a nossa pedagoga Camille Lanza, ao professor João Eduardo Guassi, do curso de Mecânica, professor André Luiz Calderaro, curso de Mecânica, e boa noite ao professor Alberto Luiz dos Santos, disciplina de Geografia. Dando continuidade ao evento, apresento o professor Dr. Matheus Souza, que conversará conosco sobre metodologia ativa, conceitos e vantagens para a aprendizagem. Professor Dr. Matheus Souza possui graduação em Engenharia de Computação, habilitação em Sistemas e Processos Industriais, e mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, área de automação, pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, FEC, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Atuou como pesquisador visitante, PhD Visiting Researcher, na Maynooth University e como pesquisador, Postdoctoral Research Fellow, na University College Dublin. Atualmente, integra o quadro de docentes como professor doutor do Departamento de Engenharia de Computação e Automação Industrial da FEC Unicamp. Atua principalmente na área de controle e filtragem de sistemas dinâmicos e otimização. Professor Matheus, seja bem-vindo, é a palavra do senhor. Muito obrigado, Regiane. Queria agradecer à comunidade do Cotil inteira por me receber nesse evento. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação e a gente vai conversando um pouquinho. Eu queria começar tentando
motivar e dizer por que eu estou aqui, né? Porque Regiane leu bastante coisa aí, mas não parece como que um controleiro que trabalha com otimização veio parar para falar sobre educação, né? Eu atuo como coordenador de graduação, agora, na verdade, coordenador associado da engenharia de computação. A engenharia de computação, como é um curso compartilhado entre CEI e FEEC, nós alternamos ano a ano quem fica com a coordenação e quem fica com a coordenação associada. Então, esse ano eu estou como coordenador associado, mas a gente atua de forma praticamente integral nos dois institutos. Durante esse tempo, eu fui convidado pela professora Eliana Amaral, para a reitora de graduação, para participar de um curso de formação para docentes de ensino superior, organizado por uma universidade da Finlândia e pela Universidade São Judas Tadeu em São Paulo. Então, eu tive aulas com duas professoras finlandesas sobre educação superior e nós tivemos várias frentes, inclusive tivemos um pouquinho de fundamentação teórica sobre metodologias ativas. Então, desde esse ponto, o pessoal do EA2 chama a gente para conversar, né? Eu participei com mais 3 colegas da Unicamp, um colega do IMEC, colega do professor Chico aí, o Samuel, do DNA, um colega da Engenharia Civil, que foi o professor Tiago Zenker, e o professor Marcos também da FEA, da Alimentos. Então, nós 4 trabalhamos lá por cerca de 1 ano, foram 3 encontros, basicamente de imersão, assim, praticamente a semana inteira, e muita coisa online, e foi um curso muito proveitoso, e foi algo que realmente mudou o nosso jeito de pensar, pelo menos o meu jeito, mas conversando com os outros eu também posso falar pelos meus colegas, que mudou um pouco o nosso jeito de ver a graduação e de enfrentar os desafios. Então, acho que dando essa noção geral, eu já quero explicar que eu não sou especialista em educação, né, não tenho formação de pedagogo, mas eu trouxe algumas coisas que aprendi com a minha própria experiência e com o curso, e a gente está aqui para discutir. Não, eu acho que nada em educação chega a ser verdade absoluta, acho que até os especialistas podem falar isso, pelo menos as tias da Finlândia falavam, então acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Eu deixei reservado, não sabia bem onde deixar, mas deixei para o final, para a gente trocar algumas ideias e experiências sobre metodologias ativas, mas se vocês tiverem alguma dúvida no meio da apresentação, alguma questão que precisa ser esclarecida ao longo dos slides, é só me interromper, não tem problema algum, tá? Como eu vou ficar com os slides, eu também não vou conseguir ver o chat ou ver mãos levantadas, mas aí, se alguém puder me ajudar com isso também, eu agradeço. Então, agora, eu acho que vocês devem estar vendo meus slides. Então, eu novamente agradeço o convite e vamos lá, então. Eu começo essa apresentação sobre metodologias ativas do mesmo jeito que eu comecei no EA2, eu mostro essa pintura aí, bem antiga, por sinal, né, e que mostra um ambiente de sala de aula, e é muito engraçado porque você vê que a sala de aula, nesse caso aí, está moldado exatamente do jeito que a gente tem as nossas salas de aulas moldadas até hoje, né? O professor no centro da sala de aula, né, numa posição de destaque, passando o seu conteúdo aí para os alunos, né? É uma sala de aula moldada ainda do jeito de pensar que o professor era a fonte do conhecimento e que os alunos eram, naquela ideia de tábula rasa, eram receptores, né, de conhecimento completamente vazios e prontos para serem formados. E, embora isso possa até parecer funcionar, né, na teoria, a gente vê já nessa pintura que a sala de aula aí, mesmo isso tendo acontecido há 300, 400 anos, a sala de aula não mudou muito. A gente vê gente ali atrás que está numa fofoquinha bem mais interessante do que a aula que o professor está dando. A gente vê gente ali na frente simplesmente impressionada e louca para aprender, né?
o moço ou a moça que é o segundo de cima para baixo, na primeira fileira ali, está realmente maravilhado pelo que está aprendendo, e esse provavelmente é o aluno que a gente foi quando era aluno, e que a gente pensa que vai ter quando chega numa sala de aula. Mas, na verdade, o que a gente tem é o pessoal que está ali na terceira fileira, conversando um com o outro, e também o moço desesperado aqui bem embaixo, no canto inferior direito, que provavelmente está pensando o que eu estou fazendo aqui, né? E quando a gente começa a falar sobre metodologias ativas e sobre rever o papel do professor na sala de aula, né, e tentar derrubar esse princípio de que o professor é o principal fonte de conteúdo e trazer conteúdos alternativos e até colocar o aluno num papel mais central do aprendizado, muitos professores ficam com medo de que o que aconteça seja algo do tipo o aluno tomar conta da sala, como aqui o Bart Simpson, né, que vai lá e pega e mostra coisas inadequadas para os seus colegas, por exemplo, e deixa o professor horrorizado. E essa quebra de hierarquia é algo que muitos de nós tem medo de fazer e que pode ser interessante, mas a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça coisas do tipo o que acontece nessa figura, certo? Então, o nosso domínio sobre a sala de aula ele é importante, o professor ele tem que ser o grande organizador do processo de aprendizagem, mas isso não quer dizer que a gente tenha que tomar todas as decisões e que a gente tenha que realmente reforçar uma hierarquia. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. Então, o que são as metodologias ativas, como é que elas surgiram, o que justifica, o que valida esse tipo de atividade? Responder essa pergunta é difícil, mas eu vou tentar pelo menos tirar quem estiver ainda sem saber direito o que eu vou pelo menos tentar tirar do zero e deixar o pessoal que ainda não conhece muito mais curioso sobre isso e com vontade de experimentar. Tá? Grande parte das coisas que a gente vai conversar aqui hoje são questões de experimentação. Você tem que testar, não tem jeito, e espero que os experimentos sejam todos excelentes, mas alguns vão dar errado e a gente aprende com os erros. Mas quando a gente pensa em metodologias ativas, a grande justificativa vem do seguinte, né? A gente tinha naquela primeira figura o professor passando conteúdo, então era digamos assim, totalmente fundamentada numa escola comportamental de educação, né, em que o professor, entre aspas, treina o aluno, né, ele faz com que o aluno aprenda através de observações do professor, né, através do que o professor traz para o aluno, o conhecimento que o professor, digamos assim, passa direto ou indiretamente para o aluno. E o construtivismo, quando começou a se debruçar sobre o processo de aprendizagem, trouxe uma outra ideia, de que, na verdade, a aprendizagem é um resultado do que o aluno faz. Então, o professor deixa de ser um mero transmissor de conteúdo e passa, na verdade, a ser uma pessoa que organiza o processo de aprendizagem por meio de tarefas. Então, as tarefas e as atividades que o aluno desenvolve durante as aulas ou fora delas são, de fato, a parte central aí no processo de aprendizagem, né? Então, você centra no aluno em vez de centrar na transmissão de conhecimento vinda do docente. Então, o modelo de aula tradicional, ele passa a ser questionado porque, justamente, você pode se aproveitar de atividades nessa interação com os alunos e tentar trazer esse centro do docente no processo de ensino para um centro no aluno, num processo que a gente passa a chamar de aprendizagem, né? A gente começa a tomar a aprendizagem como objetivo central e não mais o ensino, muda até o foco de ver a coisa. Quando você toma o centro no aluno, né, você pode aproveitar um pouco mais do que só pensar em tarefas que o aluno vai desenvolver e passar também a investigar como que a interação com os colegas ajuda nesse processo. Os colegas podem ajudar com trocas e discussões, e isso vem também de outras teorias de educação que vieram na sequência, e que são teorias mais ligadas a teorias sociais, né? Então, teorias em que o aluno aprende não só pelo que ele faz, mas pelo que ele troca também com colegas, com docentes e com outras pessoas envolvidas aí no processo. Então, parece interessante que a gente passe a centrar um pouco mais no aluno se a gente está preocupado com o seu aprendizado,
certo? E aí a gente pode tentar mudar um pouquinho a nossa aula da tradicional para uma aula com mais atividades de interação com os colegas. Esse processo de aprendizagem ativa foi formalizado pelo Barnes, né, num artigo bem famoso dele. Depois, se vocês precisarem das referências, a gente pode conversar, eu vou deixar meu e-mail e a gente pode trocar ideias, mas ele traz alguns princípios, eu vou passar por cima um pouquinho deles aqui, só para a gente pensar no que ele propõe, né? Então, a aprendizagem ativa, ela tem que ser propositiva no sentido de que você tem que tentar alinhar ao máximo o que você quer que os alunos aprendam com os interesses deles, né? Então, não adianta nada você não fazer qualquer esforço de tentar aproximar o que você quer ensinar e o que você quer que um aluno aprenda com os interesses naturais dele. Ou seja, se um aluno entrou em engenharia e você tem que dar uma disciplina que é um pouco mais fora da linha geral de engenharia, você poderia fazer um pouco mais esse esforço de tentar trazer para um interesse mais comum de um aluno de engenharia e pode facilitar as coisas, né? A aprendizagem ativa também é reflexiva, no sentido de que o aluno deve refletir sobre o que ele está aprendendo. Então, pensar no propósito, pensar nas aplicações, pensar para que serve, é algo que é muito importante num processo de aprendizagem ativa. A negociação com o docente é algo interessante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente também, mas os objetivos e os métodos, eles virem de cima para baixo, pode até ser que seja o caso, pode ser até que você não queira negociar objetivos e métodos de aprendizagem com os alunos, mas talvez justificá-los, pelo menos, ou conversar com os alunos sobre isso é interessante. E essa parte também é um dos princípios que, segundo Barnes, é fundamental para isso. A aprendizagem ativa deve ser crítica, então diferentes formas e meios devem ser proporcionados. Então você tentar misturar os jeitos de ver as coisas e de analisar as questões trazidas no ambiente de sala de aula são interessantes. E os últimos dois princípios aí estão meio relacionados, né? Mas basicamente eles falam que se você induzir o processo de aprendizagem a partir de um problema prático, a partir de tarefas relacionadas com o mundo real, você torna esse processo mais natural. Então, quando você para pensar nessas questões de aprendizagem induzida, né, de trazer problemas do mundo real para ensinar teorias que você acha importante ou teorias que sejam realmente interessantes para um profissional da área, você consegue cativá-los de princípio. E muitas vezes o que a gente faz, na verdade, é esquecer um pouco do problema do mundo real, porque ele é complexo de ser analisado, né? Então tem esse desafio aí de tentar trazer uma situação do mundo real de forma pedagógica no ambiente de sala de aula. Mas sempre que você conseguir, você vai induzir um processo de forma mais fácil. Então, focando nisso, eu trago aqui uma comparação entre o processo de abordagem mais tradicional, que é o processo que a gente normalmente vê hoje em dia, ou foi pelo menos formado, né? A gente ainda tem as nossas experiências de sala de aula com alunos como modelos para o professor que a gente é com os nossos alunos. Então, quem teve ainda uma formação muito tradicional, com sala de aula com foco em conteúdo, né? Você teve sempre uma aula que era, você primeiro tem uma fundamentação teórica, toda feita em sala de aula, aí o professor sugere listas de exercícios e leituras de materiais normalmente fora da sala de aula, e as aplicações do mundo real, às vezes, elas ficam só prometidas e o professor nem consegue mencionar porque ele já tem que pensar em outro conteúdo e vira aquela correria de sempre, né? E quando você tem uma abordagem mais indutiva, que você quer pelo menos engajar os seus alunos para que você consiga fazê-los quererem estudar aquilo, né? Então, quer dizer, você dá comida só para alguém que já tem fome, você vai lá e introduz o problema, você discute o que você quer fazer com o que você quer ensinar, e aí tenta introduzir esse problema para os alunos tentarem investigar e verem que eles realmente precisam de alguma teoria nova. E aí depois você trabalha a teoria, mas aí você tem um objetivo muito importante. E em mente dos alunos, né? O objetivo está claro para eles, que eles querem resolver aquele problema que você trouxe no início. É claro que, em muitos casos, essa introdução do problema real, ela
ela é complicada e você não pode sair também deixando os alunos experimentarem sem qualquer tipo de fundamentação, né? O caso clássico é, por exemplo, laboratórios, né? Você tem que tomar cuidado que em alguns experimentos, sem fundamentação, o aluno pode se machucar ou pode queimar componentes ou coisas do tipo. Mas, às vezes, você permitir uma investigação ingênua dos alunos pode trazer discussões muito interessantes, pode levar eles a tirarem conclusões erradas de início, né? E aí você trazer experiências de aprendizado interessantes com isso. Então, a abordagem indutiva de trazer o problema primeiro e depois trabalhar com eles, como é que eles vão formalizar a solução daquilo, pode ser bem interessante, tá? Outra coisa que a gente vai conversar um pouquinho depois também é sobre essa questão de fazer exercícios fora de sala de aula. Porque é normalmente nos exercícios que aparecem as dúvidas e os alunos têm dificuldade. Então, e é normalmente onde o professor ajuda mais. Se nesse momento em que o aluno tem mais dificuldade, você deixa para fora de sala de aula, né? Como é que você trabalha isso? É um processo que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente também, ainda hoje. Depois, o que eu trouxe aqui também, só para motivar um pouquinho, o Prince, em 2007, escreveu um artigo sobre metodologias ativas e indutivas, né? Ou seja, baseadas em problemas do mundo real e que induzem um processo de aprendizagem e que são bem famosas, né? Então, eu trouxe aqui para a gente, pelo menos, falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então, você tem aqui na tabela, você tem o método, né? Então, a metodologia que você vai usar, os recursos que são exigidos para isso, discussão sobre o planejamento e resistência dos estudantes. Por que é importante você ter essas coisas em mente? Porque planejar uma atividade indutiva não é fácil. Então, planejar alguma coisa desse tipo pode tomar um tempo considerável e você pode ter resistência dos estudantes, principalmente vocês que estão trabalhando com alunos de ensino médio. O aluno de ensino médio vem, às vezes, direto do fundamental, ou às vezes ele já está fazendo médio, né, como já foi dito aí pelo professor José Roberto. Então, eles vêm, eles estão fazendo médio numa escola e vêm fazer a parte profissionalizante no COTIL. E aí você tem o seguinte, normalmente no fundamental e no médio, o ambiente de sala de aula é super regulado. E aí você tem um ambiente em que ele tem um processo totalmente tradicional, em que ele é passivo na sala de aula, né? O professor toma o papel principal. E aí você chega e tenta fazer uma coisa em que você leva o centro para ele. Você deixa o aluno como o ator principal no processo de aprendizagem. Isso claramente vai ter uma resistência. O aluno vai desistir, vai querer reclamar. Esse tipo de coisa vai acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. O convencimento de que o aluno precisa desenvolver essas tarefas e não só desenvolver, mas desenvolver com seriedade, ou seja, ver que é importante para ele, é um papel difícil convencer o aluno. Além de você ter que se planejar. Então, por exemplo, o primeiro método aí, né, um método aí de uma pesquisa simples, algo do tipo, você lança um assunto e o aluno vai lá atrás disso na internet, né, tenta dar uma olhada e tal. O tempo de planejamento para você é mínimo e os alunos estão meio acostumados com isso desde o ensino básico, né, então a resistência não é grande. Agora, quando você vai a estudo de casos, né, estudo de caso pode ser uma coisa muito simples, se você pega casos triviais, mas se você tenta casos triviais ou casos já existentes, né? Mas se você tenta criar situações e tentar inventar casos, pode ser considerável, né? Para você ter um número suficiente aí de casos que trate de todas as questões que você queira abordar. Mas, de qualquer forma, a resistência também não é muito grande dos alunos. A resistência dos alunos começa a surgir, por exemplo, se a gente vai para questões de ensino baseado em projetos, ensino baseado em problemas, né, que são os PBLs da vida aí, essa resistência começa a surgir quando você tem alunos trabalhando em times, né, em equipes. Então, você, além deles lidarem com o projeto, que já é uma questão complicada, eles também têm que lidar com o gerenciamento da equipe. E, normalmente, tem o aluno que se encosta mais, o aluno que assume as tarefas dos outros, e aí você precisa deixar com que as equipes se gerenciem. É claro que você pode fazer alguma intervenção,
mas se você deseja que eles aprendam a gerenciar equipes, e é uma das coisas que a gente espera, que os alunos saiam, né, com algum domínio aí de gerenciamento de projetos, você precisa deixar que os grupos se organizem. E aí você pode ter problemas aí de resistência dos estudantes. A diferença que essa tabela traz entre projetos e problemas, né, só para deixar claro, normalmente o projeto é algo mais estruturado, então é alguma coisa que o professor especifica melhor, e o problema pode ser uma coisa muito mais abstrata. Então, você teria dificuldades, na verdade, com a questão de estruturar um problema e não de deixar o aluno devagar e sair fazendo coisas muito mais complexas do que ele tem capacidade, tá? Então, trabalhar com problemas e trabalhar com projetos é difícil no sentido também de orientação, de você conseguir guiar os alunos nessas questões. O Just-in-Time Teaching, só para a gente também mencionar, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente ali, Just-in-Time Teaching é você, basicamente, se aproveitar de dúvidas dos alunos e respondê-las praticamente de forma imediata, no sentido de você pode dar uma tarefa antes da sala de aula para ter uma noção de como os alunos estão dominando um certo assunto e já chega na sala de aula para discutir os erros comuns ou coisas do tipo. Isso é interessante, mas também requer um trabalho considerável, porque você vai ter que ficar avaliando essas tarefas e ajustando as suas aulas para essas respostas que você obtém antes de sala de aula. A gente vai ver também que em sala de aula invertida você também pode usar esse tipo de ferramenta. Agora, vejam, tem uma coisa interessante aqui, antes da gente passar para o próximo, que é o seguinte, as diretrizes curriculares nacionais de vários cursos de graduação, e suponho também que de curso técnico seja a mesma coisa, elas exigem habilidades que são meio genéricas e que a gente não sabe como formar, do tipo gerenciamento, trabalho em equipe, criatividade, trabalho ético, coisas que não são, como é que eu posso dizer, curriculares, né? E esse tipo de metodologia, esse tipo de atividade vai trazer essas características de forma meio que indireta, porque você vai expor o aluno a situações desse tipo, e você pode aproveitar isso para passar esse tipo de habilidade para eles, para ajudá-los a moldar esse tipo de habilidade. Tá? Então, na verdade, ela não aparece como currículo, mas as suas atividades ao longo do curso vão incentivar essa formação mais, digamos, dos soft skills aí dos alunos. Né? Eu não gosto muito desse termo, mas é o termo mais tradicional para isso. Eu trouxe alguns exemplos de um curso de educação que eu dei na FEEC para PEDs, né? Então, a gente tem outros exemplos além desses que estão na tabela. Então, você consegue organizar discussões. Então, aquário de discussão, você tem um grupo de alunos discutindo. Então, você, por exemplo, suponha que você tem 4 cadeiras no centro da sala de aula e você tem as outras cadeiras em volta. E aí, esses 4 alunos do centro começam a discutir um tema. Quem não quiser mais adicionar a discussão, sai desse grupo do centro da sala e algum aluno que está em volta na plateia vai para o centro da sala. E assim você consegue fazer mesmo uma discussão ou um debate, mesmo num grupo grande. Né? Então você tem ali sempre 4 alunos, que é uma coisa mais fácil de gerenciar, conversando, e o resto fora apenas enxergando, né? Apenas ouvindo e esperando o seu momento de falar, né? E aí você normalmente coloca uma frase complicada, ou um tema de projeto, ou alguma coisa do tipo, para que a discussão seja interessante, né? Então aqui a frase que a gente usou era essa, e é uma frase certamente polêmica, né? O professor é o principal responsável pelo engajamento dos alunos. Para alguns pode ser, para outros não. Então é uma frase polêmica, é uma discussão legal, e sempre que você põe frases polêmicas, você leva os seus alunos a organizarem, tentarem defender um ponto, isso é bem interessante. Outro tipo de atividade que a gente fez também você deixa cartazes, né, em cima de mesas e divide a turma no número de grupos que você tem de mesas aí. Então, por exemplo, 4 grupos nesse caso, e aí você coloca eles em 4 mesas e eles têm os cartazes. E aí você deixa cada grupo trabalhar num cartaz. Então, escrever o que
que ele pensa sobre aquele assunto, o que ele vê de vantagens naquilo, o que ele vê de desvantagens, e aí você dá um tempo e você manda eles trocarem. Então, cada grupo vai para outra mesa, e aí você faz esse rodízio. Ao final, você tem cartazes em que cada grupo viu o que os outros escreveram, fizeram contribuições, discutiram o que já estava escrito, colocaram coisas novas, e aí você tem outra forma de organizar discussões sobre tópicos. Você pode pensar também assim, por exemplo, não precisa ser uma coisa genérica do tipo essas escolas de pedagogia que tem aí, pode ser alguma coisa do tipo, eu tenho um circuito dessa forma que eu tenho que projetar e eu posso usar essas técnicas de projeto. Você deixa um cartaz para cada uma, para que os alunos tentem escrever as vantagens e desvantagens de usar cada uma daquelas técnicas. Então, você pode levar esse tipo de ideia para qualquer linha de pensamento que você quiser, com um pouquinho de esforço, é claro. Algumas não vão funcionar para todas as situações, mas você consegue adaptar dinâmicas desse tipo, né? Outro tipo de dinâmica que a gente fez é a dinâmica de bola de neve, que é uma dinâmica excelente quando você quer fazer feedback entre os alunos. Então, nesse exemplo aqui, os nossos alunos tinham que fazer um projeto final na disciplina. Então, você tinha que trazer para a sala um projetinho, uma ideia do seu projeto, com um curso de graduação que você queria dar, os objetivos de aprendizagem que você teria e as atividades que você gostaria de fazer. Então, as atividades para aprendizagem e as tarefas para avaliação. E aí, o que você faz é, você traz essa folha e você está num grupo e você passa a folha para o colega do lado, que vai ler o que você está propondo e vai fazer perguntas, às vezes desafiadoras, sugestões, novos pontos de vista. Quando você está nesse grupo e você vai passando para o colega do lado, e vai passando ao longo do tempo, até chegar em você de novo, você recebe, ao final, um feedback de todos os elementos do grupo, com questões, com pontos de vista completamente independentes, né? E isso pode facilitar muito o papel do professor de dar feedback intermediário em projetos. A gente tem que também usar, quando a gente tem salas grandes, quando a gente tem muitos alunos, a gente tem que usar eles para nos ajudarem também na avaliação. Se a gente quiser trazer essas discussões, os alunos podem dar feedbacks muito interessantes. É claro que a gente tem que supervisionar, né? Porque às vezes os alunos também sugerem coisas conceitualmente erradas ou coisas do tipo, mas é interessante a gente ver como os alunos podem nos ajudar nessa questão de um dar feedback para o outro e como eles crescem com isso, olhando as ideias dos colegas. Isso é muito interessante também. Outra dinâmica, eu acho que essa é a última que eu trouxe de exemplo, é o seguinte, né? Você, por exemplo, tem vamos supor que você queira fazer um projeto. Eu trago sempre exemplo de eletrônica, gente, porque é a área, mas sirva para qualquer coisa, tá? Você tem que fazer um projeto de eletrônica, você tem um grupo, vamos supor que o grupo tenha 3 elementos ali. Então, você pega esse grupo vai desenvolver um certo circuito, só que esse circuito tem 3 partes aí que são desafiadoras. Vamos dizer assim, eles têm a questão de fazer os sensores, eles têm a questão de fazer, vamos supor, transmissores aí de dados, e eles têm a questão de fazer o software que vai estar nesse circuito. Então, são 3 áreas, digamos assim, relativamente independentes e desafiadoras. O que você pode fazer é, você pega esses elementos desses grupos e os divide. Então, por exemplo, o elemento A vai cuidar de uma parte, o B vai cuidar de outra e o C vai cuidar de outra. Você pega o correspondente ao A de cada um dos grupos e junta eles. Então, você vai ter um grupo, que é o grupo de especialistas, que tem o elemento A de cada um, ou seja, o que vai trabalhar com os sensores de cada um dos grupos que você tinha originalmente. E eles vão discutir só essa questão de sensores. Então, você tem esse grupo que a gente chama de grupo de especialistas, que vai discutir uma das partes do projeto original. E aí, depois de um tempo, você faz ele voltar ao grupo original. E aí, eles vão ter novas ideias, eles vão ter feedback de colegas também, daquela parte específica, e eles trazem para os outros colegas do grupo sobre como que isso pode ser usado no projeto deles. Então, esse tipo de atividade, que chama de jigsaw ou quebra-cabeça, também é bem interessante para você discutir, às vezes, projetos que têm várias frentes e que são complexas. Você consegue fazer essa discussão não só dentro do grupo, mas entre os grupos de forma relativamente organizada. Bom, é muito bonito, né? A gente fica falando dessas coisas, mas existem alguns desafios que a gente não pode esquecer.
e que é sempre bom lembrar. A gente tem um número finito de horas, então a gente não pode esquecer que a gente tem pouco tempo para trabalhar com os alunos em sala de aula. E aí, se eu ficar usando muitas horas de metodologia ativa dentro da minha sala de aula, eu vou comer as horas que eu tenho para trabalhar conteúdos. E aí eu tenho dois objetivos conflitantes, que é trabalhar a ementa, que senão vou ser preso, e trabalhar com os grupos e tentar trazer tentar trazer atividades interessantes e um pouco diferentes aí de um ambiente tradicional. Além disso, eu tenho tempo de preparação, que a gente não pode também deixar de levar em conta. Nós temos um tempo finito também das nossas vidas para isso, e a gente tem que tentar sempre fazer o que a gente consegue entregar. A gente tem o desafio de turmas grandes, então, sempre que eu for pensar em uma turma de 20, é muito fácil, e nem toda atividade vai funcionar para uma turma de 90. Então, a gente tem que tomar cuidado também de ter em mente quantos alunos a gente tem e quais atividades seriam factíveis num grupo de 90 e quais atividades seriam factíveis num grupo de 20. O mais importante, eu acho que é o que vem nos deixando doidos nesse último ano, é a falta de equipamento adequado, mas não só isso, eu quero dizer nesse ponto, restrições de infraestrutura. Então, quando a gente estava em sala de aula, a gente tem salas de aula expositivas. Se a gente for pensar na sala de aula do ciclo básico da Unicamp, a gente tem carteiras fixas. Trabalhar com grupos em carteiras fixas é praticamente inviável se o grupo for muito grande. Então, a falta de infraestrutura complicava no ambiente físico, mas agora que a gente está no ambiente virtual, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas coisas são difíceis de fazer. O Google Meet agora nos permite fazer muitas coisas interessantes, que são, a gente consegue usar enquetes, então a gente pode usar as enquetes para fazer pequenos quizzes com os alunos durante as aulas e já tomar o feedback ali na hora. Então você pode fazer uma questão super simples, conceitual, e lançar a enquete, e os alunos respondem, e você tem o resultado imediato das respostas dele, e você pode trabalhar com isso, na ideia de just-in-time teaching, né, de você já ter o feedback deles e já tentar tirar essa dúvida. O Google Classroom também agora permite que você quebre a sala em grupos menores, o que permite também trabalhos em grupo. E a gente tem também no Google Classroom o Jamboard, né, que é o quadro, né, a lousa aí, completamente interativa do Google. Então, a gente consegue agora usar essas ferramentas e tentar minimizar os efeitos do ensino remoto. Mas o ensino remoto tem outros desafios que a gente também já sabe, que só de você não estar em contato com os alunos, a experiência é completamente diferente. A resistência dos estudantes é um desafio que não pode ser jogado aí desprezado, porque muitos não gostam, muitos não participam, não se preparam, e aí você tem esse tipo de problema, e além disso, no ensino remoto, como a gente não tem a presença obrigatória, você também tem esse outro problema, que é, se os alunos não vêm, você não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Então, você precisa deles para trabalhar nessa linha. E a última resistência é a nossa própria, né? Mas, gente, eu dou uma aula expositiva tão boa, né? Os alunos gostam, eu adoro, é sensacional, eu já tenho tudo preparadinho aqui, eu levo minhas folhinhas amareladas para a sala de aula, e aí eu chego lá, escrevo na lousa, tá tudo certo. Eu sei, eu adorava fazer isso também, eu adoro fazer isso, a gente gosta de não sair fora da caixinha, e eu quero dizer que não tem problema nenhum nisso. A gente não precisa inventar em toda a aula, a gente não precisa fazer esse tipo de coisa meio maluca em todas as aulas, mas a gente pode, em alguns momentos, trabalhar algo diferente, a gente pode, naquela parte mais crítica da matéria, tentar introduzir uma coisa diferente para ver se funciona melhor. Esse tipo de coisa que a gente tem que perder um pouco o medo, de experimentar, de tentar coisas novas, e aos poucos, a gente não precisa sair inventando tudo, porque senão vai dar tudo errado e você vai desistir facilmente. Então, vai aos poucos, pega uma parte da matéria, tenta fazer uma aula diferente, um teste, e aí você vai indo e vai vendo o que você consegue fazer, o que você não consegue, o que os alunos aceitam e o que eles não aceitam. E é assim, a gente vai aprendendo, e como de turma em turma as coisas vão mudando, a gente também não consegue garantir que funcionou para uma, vai funcionar para outra, tá? Então, infelizmente, a gente tem que estar sempre se reinventando. Agora, a questão do tempo, gente,
um dos jeitos de resolver, que é outra coisa que também está em moda, né, é essa questão da sala de aula invertida. Então, como é que você resolve a questão do tempo? Como é que você tira um pouco essa corda do pescoço de eu não conseguir dar essa matéria, né? Aqui tem uma brincadeirinha também, o Bart Simpson, eu adoro o Simpsons, gente, por isso que eu trago ele, a sala de aula de cabeça para baixo, mas não é bem isso, certo? Não é, a gente não vai arrebentar com tudo fazendo sala de aula invertida. A ideia, né, o principal elemento de uma sala de invertida, eu acho que a gente começou a fazer isso já com esse ensino remoto, de certa forma, é que você tem uma primeira exposição do conteúdo antes da aula, ou seja, você grava um vídeo de apoio, você dá um material para leitura e você manda para os alunos, ó, façam, leiam isso aqui, assistam esse vídeo, deem uma olhada nesse material aqui, você dá uma tarefinha para eles de exposição, seja ela leitura, seja vídeo. A gente recomenda mais vídeos, né, porque os vídeos são um pouquinho mais interativos, mas você pode dar sempre um vídeo e um texto. Os vídeos, normalmente, quanto mais curtos, melhor, né, quanto mais segmentados, melhor, porque aí o aluno pode assistir aos pedacinhos, né, então, se você tem vários conteúdos, você pode segmentar ele em vários conteúdos. E essa primeira exposição, ela deve ser acompanhada sempre por uma atividade simples fora de sala de aula. Então, você dá uma tarefinha também. Ó, assiste o vídeo e tenta fazer esse exercício. Ou faz um resumo, ou algo do tipo. Só para que eles se preparem, para que apoie a preparação. E essa atividade, se você puder cobrar, é melhor, porque aí você força um pouquinho também. Você lembra que eles resistem, que eles não fazem. Então, você precisa induzir isso. Aí as atividades mais complexas você faz em sala de aula, né? Agora a gente está falando de uma sala de aula física normalmente, mas pode acontecer também no Google Meet, né? Com algumas adaptações, mas o ideal é que você trabalhe exercícios junto com eles em sala de aula, ou faça discussões junto com eles em sala de aula, para tentar pegar a parte mais complicada, onde eles erram mais. E aí você está ali para ver os erros e para ajudar com os erros. E aí, você avaliando as atividades que você deu antes e as atividades que você está dando durante a aula, elas ajudam você nas intervenções. Então, você deu uma atividade e você viu, muitos alunos erraram aqui substituição de variáveis em integrais. Então, você vai lá e chega já na sala fazendo essa intervenção, chamando a atenção para o erro comum. Durante a sala de aula, você está vendo, eles estão errando isso aqui, eles estão errando esse outro tipo de questão. Você vai lá, durante a sala, chama a atenção deles e faz essa observação. Essa questão do just-in-time teaching, ela é muito boa, porque você já aproveita ali, na hora, o erro do aluno. E é uma coisa que a gente não vê quando a gente manda o aluno fazer exercício em casa. Faz lá, estuda lá e qualquer coisa se tira dúvida. Às vezes o aluno até esquece o que ele errou e esse erro fica meio perdido e a oportunidade de aprendizagem do aluno fica perdida. Só que tem uma figura aqui que resume bem, né? Então, antes da aula, os alunos se preparam para participar das atividades que você vai fazer durante. E durante a aula, você trabalha em atividades e supervisiona o trabalho dos alunos. O melhor dos mundos, gente, eu já fiz isso aí com salas de 80, 90 alunos e funciona. O melhor dos mundos é quando você tem pads. Mas quando você põe eles para trabalhar em grupos, eles mesmos se ajudam. E isso já resolve muito. Aí você tem também aquelas outras metodologias, né, do tipo a metodologia dos 300, que é você usar as notas das avaliações para formar esses grupos. Os alunos que têm as notas melhores se juntam em grupos com alunos que tiveram mais dificuldade. E aí você já naturalmente criou grupos balanceados, né? Então, esse tipo de coisa você vai ajustando com o tempo, com a experiência, você consegue fazer grupos interessantes e você consegue até facilitar o seu trabalho quando você não tem pads ou pads para te ajudarem, né? E após a sala de aula, né, você tem ainda algumas atividades mais complexas que liguem outras aulas, né, e outros objetivos um pouco mais gerais. Então, durante a sala, você trabalha o núcleo, né, a parte em que você vê que vai ter mais dificuldade para fixar o conhecimento para que eles possam fazer coisas mais complexas depois também em casa. E aí, vem uma questão que eu quero deixar agora no final, que é o seguinte, né, e se a gente for um pouco além da sala de aula invertida,
e pensar num modelo invertido de aprendizagem, né? E aqui eu quero trazer essa reflexão mais como uma provocação, porque acho que nenhum de nós deve estar 100% ainda abraçando um modelo invertido de aprendizagem. Eu vou falar até que tem algumas dificuldades nisso e a gente não precisa se forçar a fazer isso, mas é interessante. Eu não faço esse tipo de coisa 100%. Acho que tudo que é 100% é meio difícil e a gente tem que tomar cuidado. Mas o modelo invertido de aprendizagem, a gente tem que repensar o nosso papel como professores, né? Então, quer dizer, qual que é o papel de um aluno na sala de aula e qual que é o papel do docente? O papel do docente na sala de aula é passar o conteúdo ou não? Ou o papel do docente em sala de aula é, na verdade, criar as oportunidades de aprendizagem para o aluno, e o aluno tem um papel mais central, né? O poder de decisão fica tudo com o professor vai definir tudo que o aluno faz, o professor vai dizer, ó, eu tenho P1, P2 nesses dias, e é isso. E aí você imagina que você definindo tudo o que o aluno vai fazer, dando as datas, dizendo o que ele vai entregar em cada dia, fechadinho, bonitinho, você vai criar um aluno que consegue gerenciar a sua própria vida e que consegue ser criativo e que consegue resolver problemas inesperados no ambiente de trabalho? Ou será que se você deixar as coisas um pouco mais abertas, prazos mais longos e deixar ele se gerenciar, vai dar certo? E se você criar um prazo longo para uma tarefa grande, sem muitas checagens de meio de caminho, e o aluno se perder também, e chegar lá no final ele não conseguir fazer, porque ele não tem autorregulação suficiente? Esse tipo de coisa, do papel de decisão, de quanto que a gente vai controlar a vida do aluno, é muito importante. Tem que ter um equilíbrio, porque senão a gente cria um aluno que não sabe fazer nada que a gente não mande, ou a gente cria um caos em sala de aula, porque os alunos estão completamente perdidos com relação aos seus prazos, né? A ênfase que a gente dá é no conteúdo, então eu preciso ir lá e cumprir a ementa, ou a ênfase para as experiências de aprendizagem, né? E eu quero, na verdade, tentar também trabalhar as outras habilidades que não estão no conteúdo. A responsabilidade pelo processo de aprendizagem é principalmente do docente ou é principalmente do aluno? Eu sou aquele professor que eu tenho que tomar as frentes das coisas e pegar os alunos pela mão para que eles aprendam, ou eu vou deixar, eles aprendem se quiserem e vou deixar completamente livre e vou deixar, mesmo sabendo que vai acontecer algum problema, mesmo sabendo que alguns alunos estão com dificuldade, vou deixar eles buscarem ajuda. Esse tipo de coisa tem um equilíbrio difícil também. E a questão da avaliação, né? Eu vou avaliar tudo ou eu vou deixar que eles se avaliem um pouco? Eu fiz um pouquinho disso e eu gosto dessa questão de avaliação entre os pares, por vários motivos, porque eles aprendem com os erros dos outros, eles aprendem a pensar diferente, porque os colegas desenvolvem de forma diferente, principalmente em projetos. E eu percebi o seguinte: eles são avaliadores em geral, os alunos são avaliadores muito mais críticos do que a gente, tá? Talvez vocês tenham aí alguns professores que sejam extremamente críticos, mas eu sou relativamente crítico, mas eu notei que os alunos, por fazerem um projeto e avaliarem o projeto do coleguinha, por verem a dificuldade que eles tiveram, eles vão ser extremamente críticos em colegas que fizeram coisas meio simplificadas ou mal feitas e tal. E isso é muito interessante de observar também. Então, a avaliação entre pares, embora você possa imaginar que possa ter algum tipo de conchavo ou algo do tipo, é muito interessante. Eu acho que é uma questão que você pode fazer. E nessa experiência que eu tive, eu dei uma nota e os alunos deram outra em grupo, né? A turma inteira dando nota para cada um dos grupos de forma anônima, por um formuláriozinho. E eu notei que a minha nota melhorou a média de todos os grupos, basicamente, porque os alunos eram extremamente críticos entre si. E aí, essa figurinha aqui traz um contínuo entre, de um lado, a cultura centrada no professor, né? O professor tem o controle da situação, tem o controle da sala de aula, tem o controle dos conteúdos, tem o controle das atividades. E do outro lado, uma abordagem completamente centrada no aluno e meio que deixa o aluno ir vendo o que ele quer aprender. A gente não quer nenhum dos dois, eu acho. Eu acho que a gente pode até tender mais para centrada no professor, mas eu acho que todo mundo vê que essa questão muito centrada no aluno pode dar
problema porque os alunos são muito diferentes e a gente tem turmas grandes muitas vezes, então não dá para fazer. No meio do caminho, a gente tem o processo de sala de aula invertida, que é um processo completamente desenhado pelo professor, né? E aí você tem as atividades e os materiais, todos especificados para os alunos. E a gente tem o processo esse, que eu trouxe a reflexão de processo invertido de aprendizagem, em que você tenta também não só tirar da sala de aula o conteúdo e trazer as atividades mais ativas para a sala de aula, mas você também tenta tirar de você esse papel central e tenta dar um pouquinho para o aluno. Seja eu vou dar um projeto livre, gente, por exemplo. Especifiquem aí algo que vocês queiram fazer e tragam para mim para a gente discutir. Só isso já dá para o aluno um poder muito interessante e um poder decisório e um poder de planejamento que ele normalmente não tem. E isso pode ser muito rico. Ou algo do tipo, vocês vão fazer esse projeto aqui. Digam, eu vou olhar o projeto e conversar com vocês nessas 2 datas intermediárias. Me digam o que vocês vão entregar em cada uma dessas datas. Isso aí já dá para eles a tarefa de se planejarem. Então você não precisa entregar para eles o domínio completo da situação, mas se você entregar para eles alguma parte no processo, você já traz esse tipo de formação não curricular, né, essas outras habilidades para o processo. E você enriquece aí a formação dos seus alunos. Então, a grande questão que eu quero trazer com esse final, com essa reflexão, a gente não precisa necessariamente fazer metodologias ativas em todas as aulas. A gente não precisa fazer inverter a sala de aula em todas as aulas. A gente não precisa abolir completamente a aula expositiva. Existem coisas que a aula expositiva é melhor, mas existem coisas em que a gente fazer algo mais ativo e mais centrado no aluno pode ser muito interessante. Então, ficar aberto às possibilidades é a principal mensagem que eu queria trazer nessa conversa. E eu agradeço a atenção de vocês e eu gostaria, é claro, né, de fazer uma coisa mais interativa, uma coisa na linha de oficina. Então, eu já aproveito para deixar aqui um convite. O EA2 está planejando uma série de conversas sobre esse curso da Finlândia, comigo e com os outros colegas. Então, a gente está organizando ainda as conversas, mas vão ter outros assuntos além de metodologias ativas que a gente vai levar para lá. Então, quem tiver interesse, tem outros assuntos legais que a gente tratou naquele curso e a gente gostaria de ter aí essa interação maior com a comunidade nesses outros encontros. Esse ponto aqui eu deixo completamente aberto para perguntas, para conversas, para trocar experiências. Eu acho muito legal ouvir também as experiências que vocês tiveram. Então, eu novamente agradeço a atenção, agradeço o convite, estou completamente aberto para vocês. Eu falei demais, né? Nossa. Desculpa aí, Matheus. Imagina. Nós que agradecemos aí a sua disposição de vir conversar conosco aí. E não sei se a Regiane falar alguma coisa. Eu gostaria de dizer que foi ótimo, Matheus, foi perfeito. Estamos te ouvindo, né? Pera lá. Agora, Matheus, ok? Eu gostaria de dizer que foi ótimo, Matheus. Foi excelente, um momento, assim, maravilhoso de aprendizagem. Eu estudei recentemente sobre as metodologias ativas e você fala sobre esse assunto de uma maneira muito fácil, muito tranquila, né? Inclusive, eu refleti aqui algumas práticas, né? Independente da quantidade de anos que a gente está no magistério, na educação, essas dúvidas, né? Essas dúvidas, esses medos, esses receios, né? Eles sempre aparecem, uma hora ou outra, né? Na vida da gente, especialmente agora. A gente sempre quer fazer o melhor. Então, agradeço. Foi ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. E tem uma mensagem também que as finlandesas passaram para a gente ao final do curso, que foi o seguinte, né? Quando a gente se torna especialista nas nossas linhas de pesquisa ou algo do tipo, a gente se torna cada vez mais sólido naquilo, cada vez mais certo de que aquelas coisas estão se estabelecendo, de que
você está, sei lá, você tem um estado da arte ali, você tem algo que não vai mudar, né? Você construiu um grande bloco que é uma área de conhecimento. E na educação, e nas experiências de educação, na verdade, quanto mais especialista você se torna, mais maleável você tem que se tornar, e menos certo das coisas você tem que se tornar, porque não vai funcionar com toda a turma. Você faz de um jeito num semestre e no outro você tem que se reinventar, seja porque a matéria é diferente, você mudou alguma coisa, sei lá, o equipamento pifou e você vai ter que fazer uma outra experiência. Já é outra história. E a turma é diferente. A gente tem uma mudança até de padrão de ingresso na Unicamp nos últimos anos. E que a gente não pode ignorar. Então, você precisa se adaptar um pouco, né? Pelo menos. Então, você precisa não ser certo de que as suas soluções são completamente corretas e que, não, eu estou fazendo o melhor e é isso aí, eu estou na crista da onda. Não é. Então, toda vez que você aceitar que você vai errar, que não vai dar certo, e que você observar os seus erros e refletir e pensar num próximo semestre, aí você tá ótimo, você está fazendo o trabalho que a gente vem fazendo. Experiência, erro, acerto, isso aqui foi legal, isso aqui não. Então, essa é uma parte também que eu queria trazer, quer dizer, o professor não pode se sentir pressionado por eu preciso tentar isso aí agora, é isso aí que vai resolver. Não é isso aí que vai resolver. Mas eu não vou tentar isso aí, porque isso aí não vai funcionar, os alunos são sempre os mesmos, blá, blá, blá. Também não funciona. A gente tem que tentar o meio do caminho, experimentar coisas novas e sempre estar disposto a errar e compartilhar com os alunos. É verdade, obrigada, viu, Matheus? Professor Zé Roberto, a professora Rosmari, por favor. Oi. Bom, professor Matheus, acho muito interessante as colocações que você colocou. E essa última conversa agora que você teve aqui com a Regiane, em particular, falando sobre os nossos medos, né, de errar, as possibilidades de acertar, mas também os riscos de errar. Então, assim, uma das coisas que ficam bem complicadas é porque nós nos sentimos bastante observados e cobrados para acertar. Uma vez que você assume a responsabilidade de ser professor, existe um contexto muito desfavorável para o erro do professor. Então, a gente sabe que é importante, por meio dos erros nós aprendemos, sem dúvida, mas para o professor isso é um direito que quase não é oferecido. Entende? Então, assim, é muito importante a gente medir, avaliar muito bem os riscos de um projeto, assim, inovador, nunca feito antes, né? A gente é muito interessante, é necessário que seja feito um trabalho que saia do comum, né? Porque os alunos hoje estão numa nova fase, e nós também estamos nessa nova fase. A gente tem ferramentas disponíveis aqui, com as quais a gente tem que lidar e aprender, e a gente está conseguindo. Basta a gente se expor. Mas também a gente não pode meter o louco, como se fala. Não dá. Exato. Porque a gente pode perder o controle. E a cobrança, hoje em dia, como os pais, no nosso caso, ensino médio, né? A gente está dentro da casa deles. E o inverso também, os pais estão dentro da nossa sala sem que a gente saiba. Então, medir o passo, né, do quanto a gente pode pôr em risco ou não alguma coisa, é preciso ser feito. Porque os pais correm reclamar depois para a coordenação, para a direção, porque o professor fez isso, fez aquilo, né, como se fosse um julgamento instantâneo. Nem espera concluir, realizar a atividade, saber que o professor tem uma intenção, às vezes com o desencontro mesmo, para ver como é que vai ser, né?
Então, eu mesma elaborei esse semestre, eu estou com um projeto que eu nunca tinha feito antes. Eu falei com meus alunos, isso aqui é pedreira, ninguém conhece, isso aqui é pedreira, vocês vão ter que fazer, e bem na ideia da equipe, né? Como você falou, sempre tem um folgado, sempre tem aquele que é o dono do trabalho também, que não quer que ninguém opine, tem de tudo. Então, para desconstruir certas posturas e construir outras, reforçar outras, então, assim, são muitas variáveis, mas o professor está muito exposto hoje em dia e todo mundo acha que pode se intrometer na aula de um professor. Todo mundo é bom para dar palpite. Os pais, eu estou dizendo, que estão do outro lado da tela, né, como juízes, na boa intenção. Só que muitos deles têm uma formação muito tradicional de ensino também. Então, eles têm uma expectativa de um ensino tradicional também. E fica uma concorrência de visões, né, de pedagógicas, inclusive, metodológicas e tudo mais, que se a gente não souber dosar, a gente pode comprar um problema, né, arrumar um problema. Então, até nesse sentido, a gente também precisa ter um respaldo da direção, da coordenação, para compreender e poder lidar com determinados questionamentos, acusações e tudo mais. É só uma reflexão. Isso não pode ser motivo para nos desestimular, né, para nos colocar na caixinha. Não. Eu acho também que a gente precisa compreender que o contexto hoje nos chama a sair da casinha mesmo, sair do comum, mas com responsabilidade, né? Medindo os passos, avançando, para ir com mais consistência, dando passos maiores. Acho que é por aí. Eu concordo plenamente. Eu não tenho essa experiência de dar aula para o médio, né? Então, os meus problemas são mais resolvidos em casa, digamos assim, né? Numa grande discussão em turma, mas eu queria só trazer alguns pontos, assim, que eu acho que podem ajudar um pouco. O jeito que os alunos, pelo menos, costumam julgar os erros, eu não sei na idade que eles estão no médio aí, né? Tem alunos, pelo menos do que eu me lembro, dos meus colegas de ensino médio, tem alguns que, pela imaturidade, têm julgamentos muito rápidos, assim, né? São cruéis, alguns são cruéis. O professor não sabe de nada aí, ó, já fez tudo errado, né? E eu tento, nas minhas trocas com os alunos, eu tento deixá-los bem à vontade para errar, assim como eu também me sinto à vontade também de cometer erros durante a aula e corrigir e usar eles como oportunidade de discussão. Talvez isso já quebre um pouco, né? Às vezes, quando você tem professores completamente intolerantes ao erro, esses devem tomar um pouco mais de cuidado quando forem fazer alguma experiência desse tipo. Mas eu acho que testar com coisas mais simples e mais previsíveis é sempre o primeiro passo, certo? Então, para quem nunca tentou fazer isso, eu acho que uma pequena experiência de inversão de sala de aula pode ser um primeiro passo. Ou seja, vou ali, eu gravo um vídeo de um tópico, mando eles lerem e vou lá e uso a aula para discutir. Ou eu mando 2 casos para eles discutirem em casa, né, estudo de caso, e uso a aula só para discussão. Trago apresentações, faço os grupos interagirem. Essas coisas são mais seguras, né? Então, aquela tabela que tem lá no artigo do Prince, ela ajuda bastante a gente a ver o que é mais seguro e o que não é. A gente tentar pelo lado mais seguro é sempre melhor e pode ser ótimo para a gente também, para a gente não se meter em enrascadas. Até porque a gente tem problemas formais, né? A gente publica critérios de avaliação e aí deu uma coisa errada, aí eu tenho que rever meus critérios, aí pronto, a coordenação está no meio, porque algum aluno se sente prejudicado. Isso já aconteceu ali na elétrica, a gente tenta resolver da melhor forma possível, né? Mas tudo pode ter consequências sensíveis aí.
Uma experiência que a gente teve lá na elétrica também, que vai um pouco nessa linha também, Rosmarie, de gente que, com menos experiência, que pode tentar testar alguma coisa e dar errado. O que a gente teve lá foi justamente quando veio a migração para o regime emergencial. A gente, com o apoio do diretor, então só tenho a agradecer ao professor Diniz pelo apoio que ele deu à coordenação. A gente fez uma coisa completamente louca, que é inimaginável no ensino universitário, que é o seguinte: a gente criou equipes de docentes para dar uma mesma matéria, uma mesma turma, coisa do tipo. Então, a gente pegou as turmas todas de uma mesma matéria, juntou tudo e colocou todos os docentes que estavam dando aquilo para compartilhar. E aí a gente tinha docentes mais antigos, docentes mais novos, e isso foi interessante porque muitos dos docentes mais antigos tinham uma resistência de como é que eu vou dar aula pela internet. Não, você não tem como dar aula pela internet com esse treco aí de liga a câmera é impossível. E aí você vê nessa troca em que os docentes um pouco mais novos, os que tinham um pouco mais de experiência com ensino remoto, com gravação de vídeos, ajudaram bastante. Então, uma coisa que talvez o COTIL possa investigar, e aí eu não sei se é factível, completamente, eu não conheço, então assim, posso estar falando a maior bobagem do universo, e aí vocês ignorem, mas a criação de equipes e tentar discutir com outros docentes, com os que tenham mais experiência, com os que já fazem alguma coisa nova, talvez seja interessante, e que talvez ajude aos que não têm tanta experiência e que estiverem dispostos a testar isso, que eles possam trocar ideias com os docentes que já têm mais experiência com esse tipo de atividade, certo? É só uma sugestão que ajudou a gente na elétrica a superar esse primeiro semestre de regime emergencial, aí depois, no segundo semestre, todo mundo já estava mais habituado, aí a gente seguiu normalmente, cada docente com a sua turma e tal. Mas a transição nos preocupou bastante, porque a gente tinha um mês para sair de um paradigma de aulas e ir para outro completamente diferente. E tudo indicava que ia ser um desastre completo, mas no final foi maravilhoso e funcionou super bem. Claro que sempre tem algum incêndio que a coordenação tem que ir lá e apagar, mas em média, né, olhando aí o desempenho médio, foi ótimo. Obrigado pela sugestão, Matheus. Professor Chico, deu a palavra. Obrigado, Zé Alberto. Eu gostei muito do comentário da Rosmarie sobre os pais. Na verdade, a gente que dá aula na Unicamp para os alunos do ensino superior não tem ideia dessa pressão que deve ser enorme dos pais, principalmente nesse momento em que os alunos estão em casa e estão fazendo o trabalho junto eventualmente, com alguém da família. E isso é alguma coisa que a gente normalmente não considera, mas que deve ser uma pressão muito grande. Eu vou comentar aqui rapidamente uma experiência que eu tive recentemente e que não vai poder ser aproveitada integralmente por conta disso. Eu não sofro dessa pressão, né? Então, é muito fácil para quem não sofre desse tipo de pressão ficar dando ideias, mas, eventualmente, ela pode ser útil para alguma coisa. Eu já tentei usar sala de aula invertida várias vezes ao longo do tempo, com mais sucesso em alguns casos, com menos sucesso em outros. Bom, eu sou muito velho, tá, Matheus? Então, eu sou da turma dos antigos, né? Eu entrei na Unicamp, comecei a dar aula em 1988. Acho que você não tinha nascido ainda, né, Matheus? Mas eu já venho tentando dar a aula, usando sala de aula invertida durante algum tempo, e nem sempre eu tive sucesso por uma reação dos próprios alunos. Às vezes o aluno vai para a sala de aula naquela expectativa de que é suficiente que ele sente ali e, enfim, absorva o assunto sem precisar participar demais da aula. Bom, as minhas aulas desde, sei lá, nesses últimos 10 anos, ao menos, eu nunca dei alguma aula em que, ao menos em metade do tempo, os alunos não tivessem que participar. Então, em metade do tempo da aula, no mínimo, eu faço alguma coisa na qual os alunos têm que
sair do lugar, eu não fico expondo, a exposição é sempre pequena. E eu já adotei essa estratégia de fazer vídeos e os alunos assistirem, e normalmente isso dá certo, mas parcialmente por uma resistência dos alunos mesmo, curiosamente. Mas agora, nesse período de pandemia, mais especificamente nesse semestre, eu tenho adotado uma estratégia, quer dizer, isso vale para a pandemia, não sei como eu exportarei isso para uma aula normal no dia que as coisas voltarem a ser feitas em sala de aula presencialmente, o que eu espero que seja rápido. Mas o que eu tenho feito é o seguinte, tá tudo, eu gravei tudo, né? Eu gravei todas as aulas, os alunos têm um livro, texto, eu gravei todas as aulas expositivas, nós temos 7 horários de atendimento para tirar dúvidas ao longo da semana de uma única matéria de matemática para os alunos ingressantes da universidade. A gente tem um sistema de chat via um programinha chamado Discord, que eles mesmos têm conhecimento, porque eles usam para jogos, provavelmente os alunos do ensino médio também usam o mesmo programa, mas eu resolvi fazer uma aula, vamos dizer, síncrona, mas nessa aula síncrona eu não posso dar matéria. Normal. A aula síncrona é só uma por semana. Veja, eu dava 3 aulas por semana. Por isso que eu estou dizendo que isso não é 100% transportável para o ensino do COTIL, porque o COTIL tem algumas outras obrigações. Mas talvez dê alguma ideia. Eu dou uma aula só e o resto tudo está gravado. E eles têm horários de atendimento e essa aula síncrona, então, ao longo da semana, para falar a verdade, eles têm, num curso de 6 horas, eles têm qualquer coisa como 3 horas gravadas de vídeo e 9 horas de atendimento entre a aula síncrona e os horários de atendimento normal. É muito mais tempo do que eles usualmente teriam num sistema padrão. Mas eu quis comentar dessa aula síncrona, o que a gente faz? Eu uso um programa que se chama Miro. E esse programa que se chama Miro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar, mas ele, inclusive, é gratuito para turmas de até 100 alunos. Vocês podem declarar que vocês são professores e aí vocês têm acesso gratuito ao programa. Não estou fazendo propaganda desse programa em particular, não. Há programas análogos, com nomes diferentes, Mural, enfim, tem uma lista de programas aí análogos. Mas o que tem de divertido nisso é que ele permite até 100 pessoas. As minhas turmas têm 150, 160 alunos. Então, não dá para todo mundo entrar no programa, mas dá para um número suficiente entrar. Então, eu uso esse Miro ao mesmo tempo que eu uso o Google Meet na aula síncrona, e eu projeto o Miro no Google Meet, faço um convite para os alunos, e os alunos entram. E o que é esse Miro? É um mural, no qual todo mundo pode participar. Então, eu libero isso para 100 alunos, os 100 primeiros. Quem quiser entrar, entra. Normalmente tem uns 80 alunos que entram ali. E eles podem rabiscar o mural. À vontade. O mural é meu e deles. Eu escrevo algumas coisas no mural, e eles têm que responder ali no mural, eles trabalham no próprio mural, escrevendo à vista de todos, porque aquilo fica projetado no Google Meet, né? O Google Meet projeta o trabalho que vai sendo feito no mural, com ainda uma coisa curiosa, que cada pessoa que entra ganha uma setinha, então você olha para aquela... É um caos total, né? Porque são 80 setinhas andando pelo mural, ao mesmo tempo, cada um escrevendo uma coisa num lugar particular daquele mural todo. E isso, curiosamente, tem dado certo, porque isso tem feito com que os alunos participem bastante. Eles têm que participar, eles têm que entrar ali no mural, ou uma parte deles. Eles se arrumam em grupos, né, e ficam dando palpites, mas ao menos alguns representantes dos grupos têm que entrar ali e participar e escrever alguma coisa. E nesse mural você pode fazer votações também, então as pessoas escrevem algumas coisas, eu peço para ele, o curioso é assim, eu peço para alguns fazerem coisas corretas e eu peço para outros fazerem coisas erradas, propositalmente. Então a tarefa de alguns é responder corretamente algumas coisas
e para outros é responder. Cada um responde se errado ou certo como quiser. E depois, eventualmente, a gente pode, inclusive, fazer uma votação para ver o que a turma acha que está correto, o que a turma acha que está errado. Normalmente a turma acerta, mas aquilo que ela vota incorretamente é o ponto de partida para você discutir as dificuldades que surgem sobre aquele assunto que você está tratando. E vejam que eu dou aula para os alunos ingressantes na universidade sobre temas que, no fundo, envolvem basicamente o ensino médio. Eu dou aula para os alunos do Profis e eles agora estão fazendo as primeiras aulas eram assim, sobre taxas, porcentagem, potências, aula de matemática, né? É um assunto ainda mais chato, né? E propriedade distributiva da multiplicação, coisas assim variadas. Mas esse tipo de mecanismo é ainda mais relevante para a aula de ciências humanas, porque você pode discutir os assuntos, as pessoas vão dando ideias, vocês coletam as ideias em caixinhas, desenvolvem a partir dali. Então, era só uma sugestão. Seguindo mais ou menos a linha que o Matheus expôs aqui, e ele fez uma pergunta sobre a nossa experiência. Eu tenho tido experiência assim, de participação dos alunos em sala, e tem sido muito proveitosa. Se no COTIL não for possível fazer uma aula exclusivamente dessa maneira, fazer ao menos uma parte da aula com esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, reserve metade da aula para a técnica que vocês acham que é a mais bem aceita, mas reservem a outra metade ou um terço da aula para algum tipo de atividade na qual os alunos têm que participar, com o risco também dos alunos do ensino médio, no mural desse, escrever eventualmente algum tipo de besteira, que precisa ser controlada, né? Mas eu tenho a impressão de que isso vai dar certo do ponto de vista dessa integração dos alunos, seguindo a linha das metodologias ativas. Não sei o que o Matheus acha disso, queria ouvir dele umas ideias. Eu acho perfeito, Chico. Eu não sabia que você tinha essa experiência de usar a sala de aula invertida há tanto tempo. Eu só sabia que você tem livros maravilhosos, por sinal. Acho que fez para o Profis, né? De matemática. Então é um material excelente. Exato. É um material realmente excelente. Eu deixo aí os parabéns. Não lembro mais como é que eu tive acesso. Se eu tive acesso de forma que não deveria, me desculpa, mas acho que foi a sua página, imagino. Mas eu acho que toda vez que a gente consegue fazer pelo menos uma parte da aula de forma interativa, isso já ajuda bastante. Então, nos primórdios, né, antes mesmo de eu fazer o curso com as professoras finlandesas, eu já reservava o meio para o fim da minha aula para trabalhar algum exercício, algo do tipo. Então, isso era normalmente uns 40, 50 minutos, porque eu já via também que mais de uma hora de aula os alunos já começam a se perder, né? Em uma outra matéria que a gente tem ali na elétrica, que é uma revisão de cálculo 2 e depois um curso de variáveis complexas, eu fiz o contrário. Eu fiz o seguinte, eu dava mini sprints de teoria. Então eu fazia um pouquinho, discutia um assunto e já tinha um exercício. Discutia um assunto e já tinha um exercício. Era excelente porque eles nunca paravam, né? E aí você não tinha aquele tédio de ficar falando meia hora sem que os alunos façam alguma coisa. A dificuldade é que você tinha que ter tudo cronometradinho, o tempo de cada atividade, o tempo da sua exposição, para que tudo se encaixe e funcione direitinho no final. Aí, o que eu fazia nesse caso era uma das atividades que eles faziam na aula, eu recolhia para olhar com detalhe, dar um feedback detalhado. Normalmente a mais interessante para o meu ponto de vista, né? Uma coisa também que eu queria dizer também da questão da resistência dos alunos, e eu concordo com o Chico nisso, que eles não se preparam se a gente não incentivá-los para. E incentivo pode ser o positivo e o negativo, né? Ou seja, a gente conversa com eles, vai lá, gente, é legal se vocês chegarem preparados e tal.
Mas a gente tem que tomar cuidado também com o seguinte, o que acontecia em algumas aulas? Eu via que eles não tinham se preparado, e eu tentava, vou dar melhores momentos, então, do que vocês deviam ter visto. Isso jogava contra, porque eles, então, passaram a assumir que eu daria esses melhores momentos, esse resumão aí do que eles deviam ter visto, no início de toda a aula. Então, eu fiz isso umas 2 vezes e eu vi, gente, não tá dando isso aqui, eu não consigo, isso come muito tempo do que a gente precisa trabalhar. Então, vocês precisam se preparar, eu não vou mais fazer isso. E aí, quando você tem conversas francas desse tipo, eu acho que as coisas funcionam bem. Então, começou a funcionar um pouquinho melhor depois disso, porque justamente eu percebi, e a gente tem que ficar muito atento a isso, que eu estava jogando contra a própria metodologia por fazer esse resumo aí, antes de cada aula, resumo do que eles deviam ter feito. Então, você tem que assumir que vai ter aluno que não vai se preparar e que ele tem que se virar com isso. É uma consequência para ele. E você, por mais que isso aí às vezes seja uma grande etapa da turma, uma grande parcela da turma, você tem que tomar cuidado para você não incentivá-los, né? E não dar para eles subsídios para eles não se prepararem. Acho que era isso que eu tinha para falar. Que eu não esqueci de nada. Esses pequenos pontos aí. O professor Mattioli levantou a mão. Olá, estão me ouvindo? Eu também tendo problema aqui com o microfone. Bom, boa noite a todos. Eu sou o professor Mattioli, sou da área de informática, mais direcionado à área de programação. Eu quero contar uma experiência, mas em primeiro lugar eu quero parabenizá-lo, né, pela exposição aí. A aula expositiva pode ser boa, sim. Então essa foi legal. E uma outra coisa é que hoje em dia tem muita ferramenta, né? Como o professor Chico falou, eu acho que cada um pode se dispor a sair da caixinha, né? Pode encontrar a sua ferramenta mais adequada para a sua área, para a realidade de cada uma das suas turmas, né? E o que eu queria contar é uma coisa que você falou aí, Matheus, a respeito da avaliação por pares, né? Eu tive essa experiência já no passado, porque eu usava a plataforma Moodle. Então, está disponível na Unicamp, mas no Cotil a gente não está usando, porque até a pandemia a gente tinha as experiências isoladas, né? Agora sim é que a gente tem assim, uso massivo, né, dessas plataformas, né? Como o Moodle e o Clever. Então, eu tive essa experiência no Moodle e é sensacional. Qual que é o problema? O problema é você fazer o planejamento, né? Então, quando você está com as aulas prontinhas, né, como você falou, as folhas amarelas lá, né? É muito fácil você lecionar, você dar aula, né? Principalmente se você tiver já 20, 30 anos de experiência, né? Repetindo a mesma coisa, você não precisa nem levar as folhas amarelinhas, né? As folhas amarelinhas estão tudo aqui na cabeça, né? Então, no caso do Moodle, é muito legal, você pode criar essa avaliação por pares, e ele distribui para a turma, você coloca lá para quantos avaliadores você quer, mas só que você tem que fazer um planejamento, fase a fase, e colocando, assim, por exemplo, o que você quer. Se tiver 10 questões, por exemplo, ou mesmo com um projeto, o que você quer que cada avaliador avalie naquele projeto, né? Então, você tem que fazer praticamente um algoritmo, um roteiro, como se você fosse avaliar. O que você iria ver, né? Então, você tem que colocar, verificar isso, levar em conta isso. E eu também achava que ia chover 10, mas não choveu, não. Então, os alunos avaliaram assim, de forma até séria, né? E o Moodle também tem um recurso muito bacana, que se ele vê lá que, bom, a maioria deu 6 nesse, esse cara vem com 10, não, essa nota está fora. Ele mesmo já faz alguns cortes, né? Então, tem bastante ferramenta hoje e acho que a grande dificuldade nossa vai ser sair da nossa caixinha, né, daquele ensino tradicional, e buscar uma adequação, né, das metodologias, tanto dessas que você apresentou, quanto das metodologias das ferramentas, né? Então, é isso que eu queria falar. É legal, sim, a gente fazer essas experiências, né? Na área de programação, por exemplo, uma coisa que eu experimentei o ano passado, eu vou
voltar hoje, tem muitos ambientes de online, né, colaborativo, né? Então, eu posso criar um projeto lá para desenvolver um programa e os alunos entrarem lá também e eu posso pedir para eles ir colaborando, né? Então, Matheus, desenvolve essa parte aqui do código, né? Então, você tem que mostrar na hora lá e eu vou ajudando, os outros podem ir comentando também, né? Então, hoje em dia, a dificuldade está até de você ajustar, né? O que eu vou usar, né? De tantas opções que tem também. Então, é isso. Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de falar e parabéns pela sua exposição. Muito obrigado, Mattioli. Eu não sabia que tinha essa questão de avaliação de pares no Moodle. O Moodle tem muita coisa, né? E a gente vai descobrindo, a gente esbarra nas coisas ali. Então, muito legal, vou dar uma olhada nisso lá. E uma outra coisa, só uma observação agora bem pontual, é muito legal de ver que os alunos aprendem que comentar e organizar o código é importante quando eles trabalham no código dos outros, né? E às vezes a gente não vê o aluno, você vê curso de programação que não incentivam o trabalho no código do colega, e aí quando você tem esse tipo de coisa, de colaboração, de vários alunos trabalhando em cima do mesmo código, você vê que eles mesmos dão feedback nessas avaliações, ou na troca de ideias, do tipo, Matheus, você fez esse pedaço aqui que não sei o que está fazendo, né? Então, quando vem do docente, às vezes eles ficam achando, é preciosismo, o cara programava com cartão perfurado e fica incomodando a gente, que hoje a gente pode compilar sem nem pensar o que está fazendo. Não. E aí, não, na verdade não, é uma coisa que você precisa, quando você for para uma empresa e fizer pedaços de código e trabalhar com códigos dos outros, se não tiver bem organizado, bem testado, bem comentado, é uma coisa que pode complicar, né? Então é muito legal de ouvir isso. Muito obrigado. E só acrescentando aí, no Moodle não está com esse nome de avaliação por pares, eu não me recordo agora o nome que está lá, mas ele tem uma lista enorme de funcionalidades, mas tem sim, eu não lembro se é laboratório de alguma coisa, na versão portuguesa, está com outro nome, mas tem. Tá? É isso. Legal, vou dar uma olhada. Professora Rosmari, depois a professora Márcia Prado e o professor Zé Roberto. Vou falar bem rapidinho. Eu fiquei curiosa com essa ferramenta Miro e fui pesquisar aqui, professor Chico. Eu fiquei desesperada, não sei mexer naquilo. É muita coisa. Aí tem que fazer um curso para usar aquele negócio. Não precisa, não. Desculpa, Rosmari, não precisa, não. É simples. Só é um pouco desesperador quando você tem uma turma grande e você olha e está todo mundo mexendo ao mesmo tempo. Nossa. Aí é do desespero. Mas não é difícil. Eu sozinha fiquei desesperada, me perdi naquilo lá. Vou estudar o caso para 2022, não vai dar em 2021. Tô brincando. Só isso, Rê. Ah, sim, a professora Márcia, eu acho que foi por engano, levantou a mãozinha. Então, o professor Zé Roberto. Então, ouvindo aí o Matheus, o Chico, eu vejo que acho que o grande desafio nosso é romper com o modelo tradicional de educação e com o modelo atual, que exige o protagonismo do aluno. Eu acho que também, eu concordo que O Zé travou, o professor Zé Roberto. de aula, de ferramentas, ele contribui. Oi? Zé, você travou. Não sei se foi só para mim ou para os demais. Deu uma travadinha aqui. Para todos. Talvez se desligar a câmera possa melhorar. Tá, não. Passa a vez então, Regiane, depois eu vou tentar, vou sair e vou voltar na sala aqui, quem sabe dá certo. Ó, estamos te ouvindo bem agora. Ô Zé, estamos te ouvindo bem agora, acho que nem precisa sair. Bom, então, eu acho que os maiores desafios agora da educação, ouvindo aí o Matheus, o Chico, é o rompimento do modelo tradicional para o modelo moderno, e onde, atual, onde o protagonismo do aluno ele é importantíssimo.
o uso de várias ferramentas, várias estratégias de ensino para poder motivar e envolver cada vez mais o aluno nesse processo, né, recíproco de ensino e aprendizagem. No colégio, acho que é para que o Matheus e o professor Chico possam entender melhor, no COTIL nós temos uma carga horária bastante intensa, que exige muito dos nossos alunos. Nós ainda estamos numa fase de transição, nós enxugamos aí recentemente o nosso currículo, mas ele está na primeira turma, então ainda tem um processo de transição. Enquanto isso, os alunos nossos no período de Uni, eles têm aula integral, das 7h30 da manhã até 5h30 da tarde, e no noturno das 7 às 11, mais o sábado, das 8 às 13 horas. Então, é uma carga horária intensa e que os alunos acabam não tendo um tempo extra para poder assistir os vídeos, fazer pesquisa, enfim, outras atividades que certamente contribuem aí e complementam esse ensino. Então, o que a gente tem pedido e o que os professores têm se organizado, em especial para esse ano, né, o ano passado foi um ano de reinvenção, né? Mas mesmo em sala de aula presencial e agora virtual, nesse ano, os professores têm se organizado, tentado equacionar bastante o tempo das aulas. E, na sua maioria, parte da aula o professor utiliza para ou um videoaula, ou um texto, ou uma lista de exercício. Parte da aula o professor participa de maneira síncrona ali com os alunos para desenvolver as atividades. Tem surtido efeito positivo na maioria. Nós temos um número alto, próximo dos 1.500 alunos, e aí existe algumas queixas em relação a um excesso de aula, quer dizer, de aluno que o professor utiliza seu tempo quase que integral ali destinado para a sua disciplina para poder dar uma aula aos alunos. E também, por outro lado, existe uma necessidade de alguns alunos de que sentem um distanciamento de uma situação ou outra e a falta ali de uma presença um pouco mais constante do professor. Então, são situações que a gente vivencia aqui, que a gente vem aos poucos tentando gerenciar, melhorar, corrigir algumas coisas. Mas então, os professores, o que eles têm feito esse ano e que tem dado resultado? É dividir o seu tempo de aula e ocupar os seus alunos naquele tempo reservado para as aulas, para as suas atividades. Porque, no caso contrário, significa que o aluno vai ter que ter, ele passa 8 horas por dia, ele vai ter que ter 16 horas para poder cumprir as atividades. Então, está havendo um exercício, uma exigência aí alta, tanto dos professores quanto dos alunos. Porque os professores têm que preparar as aulas, vai gravar uma videoaula. Então, a exigência em cima do professor, nós temos uma carga horária alta aqui. Então, o professor de uma jornada de 40 horas semanais, ele está em aula 70% da jornada, 28 aulas, com 40 alunos. Se os professores da base têm uma disciplina, os professores da formação profissional, 4, 5, 6 disciplinas, em alguns casos, 9 disciplinas. Preparar a aula para esse volume de disciplinas e nesse sistema que nós estamos. E são aulas técnicas, né, da formação profissional, que muitas deveriam estar em laboratório, aulas práticas. Então, está sendo um enorme desafio. E eu acredito que a contribuição aí, essas alternativas que você apresentou, a experiência do professor Chico aí também, acho que só vem a somar para que os professores nossos consigam qualificar ainda mais o trabalho, né, que a gente tem feito aí para os alunos. É isso que eu queria compartilhar com vocês aí.
é uma situação complicada, né, José Roberto, quando você tem a carga horária dos alunos muito elevada, né? A gente tem isso lá na elétrica, na FEEC eu falo, né, porque tem 2 cursos lá, a gente vê claramente que os alunos da engenharia de computação, por terem um currículo um pouco mais recente, um currículo que já foi enxugado, eles conseguem levar melhor as tarefas, eles conseguem fazer melhor os projetos do que os alunos da elétrica, que têm um currículo ainda mais antigo, mais inchado, cheio de especializações, e que toma muito tempo dos alunos, né? Então, acho que as soluções do tipo tentar trazer para o horário da aula algo mais ativo, que vocês já estão abordando, é o melhor. Esperar que o aluno tenha uma jornada de 2 turnos durante o dia e ainda vá estudar e assistir vídeos à noite, ela tem que ser, essas hipóteses aí, elas têm que ser tomadas com um certo cuidado, porque realmente o tempo deles é finito, né? E aí a gente não pode lotar eles de tarefas fora de sala, né? Quando você põe esse tipo de metodologia mais ativo em cima dos alunos, eles vão trabalhar mais. Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque pode juntar o projeto de uma disciplina com a outra e junta tudo numa semana só, que aí você torna aquela semana apocalíptica. Então, talvez no colégio, seria bom que a coordenação, aqui eu jogando o trabalho para algum coordenador aí, eu sou coordenador, odeio quando falam a coordenação deveria, mas é sempre legal fazer sugestão. Talvez seria interessante, nesse contexto do colégio, de ter pelo menos uma previsão boa de quando são os projetos, de quando que tem essas entregas, para que as coisas não fiquem apocalípticas todas numa certa época, e que os alunos consigam conciliar essas atividades fora de sala, justamente por essa carga horária elevada, né? Meu guardião aqui. Era isso, gente. Obrigado. Bom, acho que é isso, Matheus. Antes de a gente ver se tem algum outro colega que quer conversar aí com você, a gente também, eu queria acrescentar, né, o que eu falei, é que a gente recebe um aluno jovem, 15 anos aqui, ele chega e ele vem de um processo de ensino onde o professor está passando ali o conteúdo. Uma parte vem de escola que está preparando o aluno, olhando mais à frente, um vestibular, um prosseguimento do estudo do ensino superior. Esse ano, iniciamos com turma com programa de cotas raciais e sociais, então nós temos o ingresso, talvez, de um público com outro perfil, mas a essência do nosso colégio é um colégio técnico, de formação profissional, também prepara o aluno aí para seguir nos estudos, e acreditamos que deve ser dessa maneira, mas essa transição, quer dizer, eles vêm de uma escola tradicional, portão fechado, com tudo que significa estudar numa escola ali de portão trancado, onde o pai deixa no portão e vem buscar no término do período, e vem para um campus universitário. Então, o Cotil está instalado aqui no campus 1 em Limeira, e é um campus, portão aberto, convive com a FT, com órgãos de administração, alunos da FCA que frequentam o campus. 60% dos nossos alunos são oriundos da região de Limeira, e um número menor de alunos são da própria cidade aqui de Limeira. Então, quer dizer, há uma reorganização na vida deles, e o que significa sair de uma escola particular, onde de 2 turmas aí do ensino fundamental, onde a coordenadora pega o telefone, liga para a mãe e fala: olha, seu filho não trouxe a lição de casa hoje. Então, vem para uma escola com proporções completamente diferentes, né? 85 docentes, 1.500 alunos, interagindo com pessoas de faculdade, enfim. Então, é muito desafio. É desafiante para o aluno, para a família desses alunos, e para nós também, que a gente recebe um público com uma formação, com uma experiência, e a gente tenta fazer a transição dessas experiências, desse modelo. É o nosso papel, né? Ele em constante evolução.
mas é muito desafiador. Eu não sei se algum outro colega quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Regiane? Eu gostaria de dizer, Matheus, que tem alguns elogios para você aqui no chat, viu? Os professores registraram aqui, tá bom? Vendo. Agradeço a todos aí. Foi muito bom. Vou deixar meu e-mail aqui no chat também. Ótimo, obrigada. Ótimo. Bom, Matheus, eu acho que foi muito importante esse bate-papo aí conosco e eu espero aí, tão logo seja possível, a gente vir aqui no colégio presencialmente para bater um papo, para fazer algumas dinâmicas conosco. Nós estamos na busca aí de novos métodos de ensino, fazer uma educação moderna. E a gente espera poder continuar contando com você aí na sequência aí do colégio e das atividades. E agradecer imensamente a sua disposição aí, em nome de todo o colégio e principalmente dos nossos alunos, né? Nós estamos aqui para atendê-los e é muito importante. Estamos nessa busca aí de cada vez mais qualificar o nosso trabalho, o nosso ensino. Eu que agradeço novamente o convite, agradeço as trocas que nós tivemos, as conversas aqui, foi tudo maravilhoso, gente. Muito obrigado, realmente sensacional. Bom, então acho que é isso, né? Podemos encerrar então. E bom final aí de noite aí, boa semana, hein? Boa Páscoa, né? Que essa Páscoa significa aí um renascimento aí de toda a sociedade nossa. Sim. Matheus, muito obrigada. Nós agradecemos a presença e participação de todos, desejamos uma ótima semana e até o próximo dia 8 de abril, quando receberemos o professor Dr. Cipriano Carlos Lucchesi para falar conosco sobre reflexão teórico-metodológica e os métodos de avaliação. Muito obrigada a todos, boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Professores. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado, Matheus, foi muito bom. Boa noite. Obrigado, tchau, boa noite. Boa noite, muito bom, parabéns. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.